Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo revendo na palavra de Deus que a mim me fez muito bem nessa trajetória, nessa caminhada com Deus, que Ele, por sua misericórdia, tem me permitido no decorrer desses anos. E eu tive a oportunidade de compartilhar isso com os irmãos lá em Itaúna também. E eu percebi como foi bom poder dar uma tirada de poeira nesse assunto com os irmãos lá. O título parece grande, só o título acho que vai ser a metade da pregação. Eu quero rever algumas verdades sobre o agir de Cristo através do seu corpo, que é a igreja. Rever algumas verdades sobre o agir de Cristo através do seu corpo, que é a igreja. Primeiro texto que eu quero ler com os irmãos, que está em Efésios 1, no versículos 22 e 23. Eu estou lendo esse versículo 22 e 23, mas ele está dentro de um outro contexto aqui, da oração de Paulo pelos crentes de Éfeso, falando muitos atributos aqui sobre Cristo Jesus. Finalmente, nessa oração de Paulo aos Efésios, falando atributos de Cristo Jesus, ele fala o seguinte aqui no versículo 22, falando sobre Jesus. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Quem pôs todas as coisas debaixo dos pés de quem? A igreja aqui é chique, eu esqueci que tem esse mistério aqui mascarado aqui, ó. Aqui a gente fala e o mistério aparece na parede ali. Chique, hein? Ok, então vamos lá. Quem pôs todas as coisas debaixo dos pés de quem? Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Ok, Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Para Jesus ser o cabeça sobre todas as coisas, e para Jesus ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu Jesus a, versículo 23, a qual, falando da igreja, é o seu corpo. O corpo de quem? De Cristo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vale a pena a gente ler de novo os dois versículos, 22 e 23. Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. E para Jesus ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus deu Jesus à igreja. 23. A qual a igreja é o corpo de Cristo. Sendo a igreja a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Não sei vocês, mas para mim, eu acho muito pertinente e muito curioso a ordem das coisas. Porque se Deus queria fazer com que Jesus fosse o cabeça sobre todas as coisas, está falando sobre a liderança de Jesus, está falando sobre a soberania de Jesus, sobre todas as coisas, nos céus e na terra, espirituais e naturais, era mais comum que a gente pensasse assim, olha, então Deus pegou a igreja e deu a igreja a Jesus, para Jesus ser o cabeça sobre todas as coisas. Vocês conseguiram observar que foi o contrário que aconteceu? Ali não está falando que Deus pegou a igreja e deu a igreja para Jesus. Quem foi dado a quem? Jesus foi dado a... Mas não parece incoerente? Para Jesus ser o cabeça, para ele ser soberano, Deus pegou ele e deu ele para a igreja. Pessoal, mas está diferente, não é ele que é o Senhor? Não é ele que é o cabeça, não é ele que é dono? Aí pega ele e dá ele como presente para alguém? Curioso, não é? Precisamos entender por que é assim. E de fato é assim. Para Cristo ser cabeça sobre todas as coisas, Deus pegou a ele e o deu à igreja. Sabe por quê? Porque não existe cabeça andando por aí sozinha. Não existe cabeça andando por aí, pelo menos não deve existir, flutuando, dando ordem sozinha sem um corpo.
Cabeça para ser cabeça, e cabeça é sentido de autoridade, cabeça é sentido de onde vêm os comandos, por onde vão vir todos os sentidos, por onde o corpo vai ser ordenado e comandado para andar, sentir, viver. Isso significa ser cabeça. Para que a cabeça viva a sua autoridade, ela precisa ter corpo. Uma cabeça não consegue ser autoridade sem ter corpo. Você pode pegar uma cabeça e fazer dela muito saudável, mas se ela não tiver corpo, toda a sua saúde não é eficiente, não é eficaz, não é aplicável. Portanto, para que Jesus seja o cabeça sobre todas as coisas, e versículo 23, para que ele possa encher todas as coisas em todos os lugares, Deus o deu à igreja. E quem é a igreja? A igreja é o seu corpo. E como corpo, o que a igreja é? É a plenitude. Plenitude. Forte, não? O que é algo pleno? O que é algo pleno? Completo. Plenitude está dizendo alguma coisa que não tem nada em falta. Eu acho muito pertinente e muito forte uma expressão gerada pelo Espírito Santo para ser registrado na Escritura, para dizer que a autoridade de Cristo, que o fato de Jesus ser cabeça, só se torna completo porque Deus o deu à igreja. Você consegue entender, querido, que você como corpo de Cristo, você não completa a pessoa de Cristo. Porque a pessoa dele sempre foi completa, ele sempre foi assim. Mas para ele encher todas as coisas em todos os lugares, ele como cabeça. Deixa eu lembrar de um episódio aqui. Como quando o próprio Cristo vira para Pedro, e falando de um episódio futuro, quando Pedro teve toda a revelação de quem era Jesus, e Jesus vira para ele e fala para ele, olha, você é Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e ali não estava falando do Pedro, estava falando dele mesmo, aquela pedra é o próprio Jesus, né? E estava falando, olha, eu vou te dar as chaves do reino. O que você vai ligar aqui vai ser ligado no céu. E ali também não está falando de Pedro, não. Ele estava se referindo à igreja. Chaves do reino. As chaves do reino seria dada à igreja. Vocês já pararam para pensar? A seriedade em que Cristo Jesus estava ali, naquela comunicação, falando em que futuramente a igreja seria chamada para trabalhar, seria dada à igreja as chaves do reino de Deus. Deus, o próprio Deus, o Senhor, o Criador de todas as coisas, aquele que é o soberano, que enche todas as coisas em todos os lugares, ele decidiu não fazer isso sozinho mais. Ele decidiu fazer isso através de um corpo. Agora, que ele veio, que ele cumpriu todo o seu propósito aqui, que ele venceu a carne na própria carne, que ele venceu a Satanás, que ele venceu o diabo, que ele tirou o domínio de Satanás, que ele finalmente pôde entregar as chaves do reino à igreja, e que Deus o deu à igreja, ele finalmente pode, através do corpo, que faz com que seja plena a sua autoridade como cabeça, encher todas as coisas em todos os lugares, porque ele decidiu não trabalhar mais sozinho. Vamos ver isso na prática? Atos 10. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Eu quero ler alguns versículos aqui, tenha paciência, só para a gente poder entender o contexto. Aqui vai ser necessário. A experiência de Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, Deus o deu uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, olha só, foi um anjo até esse homem numa visão e o falou o seguinte, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus.
Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Vamos pular agora, lá para o capítulo 11, versículos 13 e 14. Aqui já era Pedro se defendendo, porque os irmãos lá começaram a pegar no pé dele, porque ele batizou gentil, e esse negócio deu uma confusão para ele. E aí ele estava, Pedro, expondo como foi a situação e o que o Cornélio falou para ele. Aí Pedro falou para ele que o Cornélio disse para ele o seguinte: e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e tua casa. Querido, deixa eu te perguntar alguma coisa. Quantos de nós tem visto anjo em pé em nossas casas? Quantos de nós tem visto anjo em pé? Quantos de nós têm tido o privilégio de ter uma visão em que aparece o anjo e fala assim, aqui ó, suas orações foram respondidas, até suas esmolas foram respondidas. Ó, meu querido, eu não cheguei nesse nível ainda não. Esse homem chegou nesse nível. Deus se deu ao trabalho de enviar um anjo em pé. Se eu achar um anjo sentado no canto da minha cama, já estou satisfeito. Tinha um anjo em pé do lado dele, falando com ele. Falou, ó, as suas orações foram respondidas. E até suas esmolas foram respondidas. Aí, Cornélio podia pensar assim, que bom, Senhor. Que bom que o Senhor foi compassivo, misericordioso comigo e respondeu as minhas orações e até as minhas esmolas. O que eu faço então? Me diga. Falou, opa! Aí não. Já não sou eu quem vou te dizer. Agora você vai lá para um lugar tal, você vai chamar um homem tal, e ele vai te dizer palavras mediante as quais você vai ser salvo. Tinha um anjo. Deus mandou um anjo. E esse anjo foi lá para responder as orações desse homem e até as esmolas dele. Deus fez o mais complicado. Abriu as portas dos céus, rompeu com essa lacuna que há entre aqui e lá. Desceu um anjo do céu para responder as orações, as esmolas do homem. Quebrou essa distância entre o natural e o espiritual. E estava ali um homem natural intervindo e relacionando com o anjo. Deus não podia usar esse anjo para falar com ele, para pregar o evangelho, falar com ele, você se arrepende, você precisa ser batizado, você precisa aceitar o governo de Cristo. Não podia usar o anjo já estava lá em pé do lado dele. Mas não. Na hora de receber as palavras pelas quais ele seria salvo, ele falou, opa, agora não. Agora você vai lá para Jope, você vai chamar um camarada lá, tá? Que está na casa de um outro camarada lá, ele vai te falar palavras pelas quais você vai ser salvo. É necessário ouvir o corpo de Cristo para ouvir as palavras pelas quais a gente vai ser salvo. Atos 22, 10. Essa experiência aqui também é muito conhecida. E tenham paciência comigo, eu quero ler todo o texto também. Vamos ler a experiência de Paulo a partir do versículo 6. Paulo, então Saulo, sendo encontrado por Jesus, tendo uma experiência pessoal com Jesus, na qual ocorreu sua conversão. Vamos ver como isso aconteceu. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer.
Mais uma vez, curioso? Não? Saulo, um homem que tinha zelo pela lei, tinha zelo por Deus, mas sem conhecimento, tem uma experiência pessoal com Jesus em que cai do cavalo, literalmente. E ali ele começa um diálogo com o próprio Jesus. Senhor, o que está acontecendo? Ele falou, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E aí ele pergunta diretamente para o próprio Jesus. Está ali direto com ele. Já foi quebrantado por ele, já foi quebrado por ele, já foi jogado para o chão por ele. E pergunta para ele, se Jesus, o que o senhor quer que eu faça? O que eu preciso fazer? Jesus estava ali com ele, de novo, outra experiência de interface entre o sobrenatural e o natural. E agora já não era anjo, agora era o próprio Jesus, rompendo as barreiras entre os céus e a terra e pessoalmente quebrando um pecador e lidando diretamente com esse homem. A coisa foi tão sobrenatural que tinha uma luz maior do que a luz do meio-dia, que cegou aquele homem. Quem estava do lado via a luz, ouvia a voz, mas não sabia o que estava acontecendo. E nessa luz, Paulo, sabendo agora que era Jesus, começa a conversar com Jesus e pergunta para ele, ok, o senhor me alcançou, o senhor me quebrou, o senhor me tirou do cavalo, estou aqui quebrado agora, e eu te pergunto, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu devo fazer? Qual foi a resposta de Jesus? O que Jesus respondeu para ele? Ele falou, não sou eu que vou te falar. Você vai se levantar, você vai entrar em Damasco, e lá vão te dizer acerca de tudo que você deve fazer. Curioso novamente? Não. Nossos irmãos não podem nos quebrantar. O quebrantamento procede do Senhor. É necessário uma experiência pessoal com Ele. Mas agora, o que fazer? Aí é necessário ouvir o corpo de Cristo. Depois de uma experiência pessoal com Ele, onde que normalmente Ele nos quebra, Ele nos joga abaixo do cavalo, onde Ele nos quebranta o coração, normalmente depois de experiências assim, onde o nosso coração se quebranta, onde nós reconhecemos quem Ele é e quem nós somos, geralmente Ele nos aponta para os irmãos para nos mostrar o que nós devemos fazer. Se você ainda não percebeu isso, meu querido, eu quero te conclamar aqui, por favor, em nome de Jesus, entenda que é assim. E sabe por que é assim? Porque se não for assim, a gente se torna sábio aos nossos próprios olhos. Sabe o que é sábio? Ser sábio aos próprios olhos? Ser sábio aos próprios olhos é ser soberbo espiritualmente. Sabe o que é ser soberbo espiritualmente? Se você fizer uma pesquisa rápida, mesmo que seja no Google, sobre soberba, a palavra soberba tem a ver com altivez. Altivez tem a ver com se considerar mais alto. Se considerar numa situação em que você acha que está acima de outro. Portanto, eu não preciso mais de outro. Eu já cheguei numa situação, numa posição em que eu não preciso mais de ajuda de outros, tá? Essa altivez, essa posição alta, está ligado à soberba espiritual, que está ligada a ser sábio aos próprios olhos. Você acha que eu estou tirando isso de trás da minha orelha? Estou tirando de trás da minha orelha, não. Estou tirando isso da palavra de Deus. Provérbios 26, 12. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios? Maior esperança há no insensato do que nele. Sabe o que você sabe aos seus próprios olhos? É ser soberbo espiritualmente. É um homem que alcançou um patamar de entendimento, de experiência, de confiança, que acha que não precisa mais de enxergar a situação com outros olhos. Porque ele acredita que a sua visão é o suficiente para enxergar, para discernir, para perceber aquela situação. Portanto, eu não preciso mais do olhar do meu irmão. O insensato é mais sábio do que esse homem. O insensato tem mais esperança de salvação, de restauração, do que esse homem. Você acha que eu estou falando só do Velho Testamento? Vamos lá para Romanos 12. Romanos 12, 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos,
condescendem com quem é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios. Aos vossos próprios. São poucos versículos, tá? Eu não quis que eu trouxe, né? Mas são vários versículos que tratam desse assunto. Vários versículos. Eu não quis tomar muito tempo, então eu trouxe poucos versículos, dentre tantos versículos, que nos alerta a não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Sendo assim, o zelo que nós precisamos ter é de entender que a igreja é a plenitude do corpo de Cristo, daquele que enche todas as coisas em todos os lugares. Cristo decidiu não agir mais sozinho. O agir de Cristo hoje vai passar através da igreja. O agir de Cristo hoje passa através da igreja. Se você resiste o agir da igreja, você resiste o agir de Cristo. Ser sábio aos seus próprios olhos, eu quero repetir, é ser soberbo espiritualmente. Você já conhecia alguém soberbo espiritualmente? Eu conheci alguém soberbo espiritualmente. E essa pessoa estava na minha casa, quando eu morei em Belo Horizonte, buscando restauração. Porque ela caiu na fé, porque alcançou a soberba espiritual. Acredita nisso? Esse cara, outrora, desde solteiro, era uma referência para mim, desde solteiro. Um homem de Deus, um homem apaixonado por Jesus, um homem de obra, um homem de uma maturidade que eu ficava impressionado. Que eu olhava para aquele cara e falava, eu quero ser igual a esse cara. Desde solteiro, uma vida que era referência. Mas esse homem fez com que a falta de zelo em se permitir ser olhado por outros olhos em algumas circunstâncias, fez com que a própria maturidade fosse um laço na sua própria vida. E ele foi se tornando soberbo espiritualmente, e a queda desse homem foi grande. E esse homem estava na minha casa, lá em Belo Horizonte, quando eu morava lá de solteiro, sendo como que no hospital lá, sendo restaurado espiritualmente, comigo, abrindo o coração, falando dessas coisas. Eu estou dizendo aqui, parafraseando, em outras palavras, o que estava dizendo era isso. Ele está falando, Juninho, sabe por que eu caí? Porque eu me tornei soberbo. Ele falou isso. Ele falou, olha, eu fui alcançando um nível de maturidade, de conhecimento, de experiência no reino de Deus, que eu fui experimentando, que aquilo me fez mal. Em outras palavras, falou, eu fui andando sozinho, e essas coisas foi tomando no meu coração, que cheguei aonde chegou, que chegou na queda. Aquilo deu uma rasteira nele. Sabe por quê? Porque ele se tornou independente. A gente falava tanto de dependência, você lembra? É bom a gente voltar a falar dessas coisas, né? Qual que foi o pecado, né? Qual que foi o pecado do homem? A independência. É bom a gente falar disso, né? A independência espiritual existe também, sabia? Sabe que a dependência espiritual é aquele que discerne todas as coisas, entende todas as coisas, sabe da Bíblia, sabe ler, sabe entender tudo, sabe aplicar sozinho. Ele sabe aplicar a palavra, isso, sabe ler, sabe compreender, e sabe sobre todas as coisas, tal. Foi mais ou menos a história desse cara. E eu conheço outras situações assim, em que o cara é independente espiritualmente, não precisa de mais ninguém, porque é maduro, porque é experimentado. Que risco, que perigo. Há mais esperança para o insensato do que para esse. Porque talvez ele seja até maduro realmente, mas ele é maduro aos seus próprios olhos. E ele está próximo da queda. Que Deus nos livre dessa queda em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos trazer essas realidades para a prática hoje e já. Vamos trazer isso que a gente está falando aqui para a prática hoje. Como cuidar, como zelar, para não cair, não incorrer nesses erros aqui hoje e já. Quero falar de um assunto aqui que nós precisamos tirar a poeira dele. Não sei o quanto, tá? Eu não estou colocando em xeque nada aqui, eu não sei o quanto que tem sido falado, estou chegando aqui agora, tá? Não sei o quanto está sendo falado, ainda que já esteja sendo falado, eu sei que a gente precisa continuar falando de juntas e ligamentos, tá bom? Colossenses 2:18. Essa ferramenta que nós temos da parte de Deus, e que não é uma estratégia nossa, tá? Alguém pode pensar assim, ó, essa é a estratégia lá da igreja do galpão. Essa é a estratégia, alguns chamam da igreja. Hoje eu estava
semana estava proclamando para uma pessoa no centro lá de Timóteo, a pessoa falou, você é lá da igreja dos discípulos? Eu falei assim, Essa estratégia de juntas e ligamento não é uma estratégia da igreja dos discípulos, não, tá, queridos? Essa estratégia é bíblica. Isso nasceu no coração do nosso mestre, tá bom? Isso é princípio absoluto, procede dele, veio dele. Nós não podemos negociar. Eu não posso olhar para isso e estrategiar na minha cabeça uma forma minha de tentar aplicar isso. Não posso, procede dele. Ele inventou essa estratégia. Eu preciso aplicá-lo como ele quer. Amém? Colossenses 2,18. Ninguém se faça árbitro ou juiz contra vós outros, pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de... Vamos ler de novo? Vamos tentar parafrasear aqui para a gente entender um pouco mais do que Paulo estava falando aqui, aos Colossenses. Ninguém se faça juiz, ninguém se coloque para ficar julgando a você, pretextando, ou seja, tendo em mente, alegando uma humildade, uma pretensiosa humildade, ou culto a anjos, aí eu não sei se algum teólogo de plantão vai poder falar mais. O que eu cheguei mais perto aqui, tá? É sobre uma experiência tão espiritual que talvez você possa ver anjos, tá? Essa parte de culto ao anjo aí pode ser mais extensa e nós não vamos entrar nesse detalhe, tá? Enfim, pensa nisso, né? Talvez a pessoa se apresente tão humildemente, ou tão espiritualmente, ao ponto de ter experiências tão sobrenaturais, de participar de um culto que até anjo tenha nesse culto, né? Tá? Essa é só uma das explicações que há para essa parte de culto ao anjo. Baseando-se em visões, há quem diga que essa parte de culto a anjos pode estar ligada a essa parte de visão aí, tá? Experiência sobrenatural. Ou seja, vamos lá. Não deixe que a pessoa chegue até você como juiz, julgando a sua vida, alegando porque ela é humilde ou porque ela tem experiências sobrenaturais, infatuado, ou seja, em vão, sem motivo algum, na sua mente carnal. Olha só, mesmo se ela alega humildade, mesmo se ela tem experiências espirituais, ela pode estar fazendo tudo isso em vão, sem motivo algum, e ser carnal. Sabe por quê? Por causa do que está sendo falado aí agora. Por não reter a cabeça. Quem é a cabeça? Então você pensa bem. A pessoa pode ser pretensiosa em apresentar um tipo de vida de humildade. Pode falar que ela é aprovada numa vida, sei lá, aprovada. A pessoa pode falar que tem experiências sobrenaturais incríveis, a ponto de adentrar o sobrenatural. Mas, se essa pessoa não retém a cabeça... É curioso que a palavra reter tem a ver com parar, com segurar mesmo, né? Então, reter a cabeça tem a ver com segurar, pegar, receber o que vem dele. Se essa pessoa não retém, não recebe o que é da cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado, vínculo, querido. E não é só vinculado, é bem vinculado. Não adianta só estar vinculado. É bem vinculado. Entenderam isso? Suprido e vinculado. É isso que está falando? Suprido e vinculado? Suprido e o quê? Bem vinculado por suas juntas e ligamento. O que acontece? Cresce o crescimento que procede de Deus.
Você pode ter uma vida de intensa oração, você pode ver anjo, você pode ser humilde, você pode ter um caráter admirável por muitos. Se você não retém a cabeça, você pode ser infatuado, você pode ser carnal. Ok, eu retenho a cabeça. Qual que é o filtro que você está retendo a cabeça? É que você funciona no corpo. Porque a cabeça não vem sozinho. O maior filtro para mostrar que você está retendo a cabeça é se você está bem suprido e vinculado nas juntas e ligamentos. Esse é o filtro para saber o quanto que você recebe da cabeça. É o quão ligado que você está nas juntas e ligamentos. Só assim você vai receber o crescimento que procede de Deus. Porque o crescimento que procede de Deus vem da cabeça, é óbvio. Mas passa pelo corpo. É óbvio que é assim. Então eu gosto sempre de dar um exemplo assim. Esse meu dedão mexeu. Ok. Da onde veio o comando para o meu dedão mexer? Da cabeça. Mas aonde passou esse comando? Ele veio pelo ar aqui? Saiu da minha cabeça e veio pelo ar aqui? Veio por telepatia aqui? Veio aqui pelo corpo, aqui, ó. Se tivesse alguma parte nas minhas juntas aqui que não tivesse bem ajustada, o meu dedão não receberia. Se o meu dedão não tivesse bem ajustado e vinculado ao corpo, ele não entenderia, ele não receberia um comando da cabeça. Ele não estaria retido na cabeça. Eu espero estar sendo claro, queridos. Que bom. Que bom. Com isso, nós vamos para um texto conhecido demais, mas que precisa ser repetido mais ainda. Mateus 28, 18 a 20. Vamos ligar ele com Colossenses. Porque eu quero falar um outro detalhe desse texto aqui, que tem a ver com o que a gente falou em Colossenses. Mateus 28, a partir do 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí, não volta ainda não, peraí. Aí depois disso aqui, Jesus falou assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí ele falou assim: então, agora eu vou por toda a terra e eu vou fazer discípulo de todas as nações. É isso que ele falou? O que ele falou então? Pode ir lá. Ide, portanto, a mim foi dada a autoridade. Ide vocês. A mim foi dada a autoridade. Eu tenho autoridade. Delego a vocês e mando vocês. Ele não falou, eu recebi a autoridade e eu irei. Ele falou, eu recebi a autoridade. Eu delego a vocês e eu envio vocês. Eu recebi e vocês vão em meu nome. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, é simples entender assim. Algumas coisas é Ele que vai fazer, tá? Se pedirmos alguma coisa em nome dEle, é Ele que vai nos responder. A palavra fala que se estivermos na frente de governadores, né, se formos levados, que não é para temer, que na hora Ele vai nos dar o que nos responder. Lembram disso? A palavra fala que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Essas coisas é Ele que vai fazer. Agora outras, é nós que faremos. Outras, Ele fará através do seu corpo. Orar, servir, proclamar, edificar, fazer discípulo. Essas coisas são nossas. Essas coisas passam por nós. Tem interferência dele, é claro e é óbvio, direta. É Ele que vai encher essas coisas. Mas Ele enche através do seu corpo. Ok? Então tem coisa que é Ele que quebranta o pecador, é Ele que tira o pecador do cavalo e joga no chão. É Ele que envia o anjo, é Ele que responde a oração e responde a esmola. Agora, quem mostra para o pecador o que fazer, quem forma o caráter, quem leva ele ao arrependimento, ao batismo, aí é o corpo dele, que enche todas as coisas em todos os lugares. Fazer discípulo é a função nossa, fazer discípulo é a função sua. Portanto, ser discipulado também é a função de alguém que Ele vai usar. Para você ser discipulado, Ele vai usar alguém. Você está entendendo isso? Ele não vai usar anjo, não. Ele não usou um anjo para discipular Cornélio.
Ele usou homens. O próprio Jesus não discipulou diretamente a Paulo. Ele usou homens. Ele vai usar homens para discipular você. Ele vai usar irmãs para colaborar com a sua vida. Entende, querido? Vai passar por homens de Deus. Vai passar por mulheres de Deus. É assim. Fazer discípulo inclui pregar o evangelho do reino, para que o pecador se arrependa, batizá-lo, incluí-lo em Cristo e no corpo de Cristo, ensinar a guardar todas as coisas. Só que essas coisas só podem ser realidades se Cristo fizer através de um irmão ou de uma irmã. Entende? Pregar o evangelho do reino, para que o pecador se arrependa, batizá-lo para incluir no corpo e em Cristo, ensinar a guardar todas as coisas. Isso é fazer discípulo. Essas coisas só é possível se Jesus fizer através de alguém. Ele não vai fazer isso sozinho. Ele decidiu não fazer isso sozinho. Ele vai nos ensinar a guardar todas as coisas que ele nos ordenou, ensinando-nos a guardar todas as coisas que nos tem ordenado. Ele vai te ensinar a guardar todas as coisas através de um irmão. Se é assim, querido, você precisa ser simples para entender o seguinte. O discipulado de Jesus a você, você é discípulo de Jesus, o discipulado de Jesus a você passa pelo discipulado de alguém. Entende? Ele não vai te discipular sozinho. Tá? O discipulado de Jesus a você se torna completo, né? Lembra de Efésios? A plenitude daquele que enche todas as coisas. O discipulado de Jesus a você se torna pleno através daquele que ele usa para discipular você. Ele não vai te discipular sozinho. É simples assim. E graças a Deus que é simples assim. Amém, queridos? Graças a Deus que ele pode usar homens e mulheres de Deus para que a boa misericórdia dele me alcance, para que a sua boa mão chegue até mim, a sua palavra chegue até mim. Algumas vezes a sua vara, tantas vezes o seu consolo chega até mim. Grave isso, querido. O discipulado de Jesus na sua vida vai ser pleno através de alguém. Vai ter que passar por alguém. A falta de revelação, a falta de clareza dessas coisas que eu estou compartilhando com vocês, sabe o que gera? Gera uma experiência manca ou uma experiência de alguém soberbo, como eu já falei, espiritualmente. No mínimo essas duas coisas. Quando você não entende isso, a experiência é manca, é uma experiência vazia, ou uma experiência soberba espiritualmente. Alguém que anda sozinho e que a queda é iminente. Há muito tempo atrás, e agora eu estou terminando, muitos anos atrás, eu aprendi que bom que eu aprendi que eu tenho livre acesso ao meu Deus. O véu foi rasgado e que o meu discipulador, e tem anos que eu sou abençoado por homens de Deus na minha vida, muitos homens de Deus passaram na minha vida e passam, eu tenho homens de Deus na minha vida até hoje. Recebo muito desses homens, que esses homens não são o Espírito Santo, mas são uma bênção na minha vida. Mas por não ser o Espírito Santo, que eu tenho livre acesso a Deus. Então eu vou até Deus. Eu vou e eu falo e eu recebo de Deus, e eu pego de Deus, e o que Deus fala comigo eu confiro com esses homens. Mas recebo muito de Deus. Eu tenho muitas experiências com Deus. Deus, por sua misericórdia, fala muito comigo. Na leitura da palavra, no íntimo do meu quarto, quando eu choro, quando eu jejuo. Tem muita coisa anotada. E geralmente eu pego e depois vou conferir com esses homens. Mas há muito tempo atrás, eu lembro que tinha uma situação que estava me incomodando muito. Trazendo muita aflição ao meu coração. Eu estava muito inquieto com aquilo. E eu sabia que Deus queria corrigir aquilo na minha vida. E eu fiz como eu sempre fazia. Eu fui para Deus, fui orar, fui clamar a Deus, fui pedir a Deus que me corrigisse, que me ensinasse, que falasse comigo, que me mostrasse o caminho ali na palavra, o que eu devia fazer. Mas daquela vez, diferente de tantas outras, Deus não me falou nada. E eu continuei orando, incomodado, e falando, Deus fala comigo, me mostra, me corrige o caminho. E eu ia fazer, como tantas outras vezes, pegar ali a correção de Deus, chegar até meus discipuladores, e Deus não me falava nada, e eu continuando a orar.
E Deus não me falava nada, queridos. Nada, nada, nada. Muito diferente de tantas outras vezes em que Deus tão docilmente falou comigo. Aí eu achei estranho, depois de tanto orar, tanto clamar, e o silêncio de Deus. E o que eu fiz? Eu fui até minha junta, fui até um homem ali que Deus levantou para me discipular, para me acompanhar, para me abençoar. E eu cheguei para ele e expus a situação. Eu falei, olha, eu estou muito incomodado, faz um tempo, tem essa área na minha vida, eu sei que Deus quer corrigir, eu preciso de ajuda nessa área e tal. Eu falei, mas tem uma coisa estranha, porque Deus fala comigo. Mas eu estou orando há muito tempo, e Deus não tem falado nada sobre isso. Deus não me falou nada sobre isso, eu achei muito estranho. Queridos, para vergonha minha, eu acho que não demorou 1 minuto para aquele homem de Deus pegar a palavra e falar assim, ó, o que está acontecendo com você é isso, isso, isso. A palavra diz isso e você está fazendo desse jeito. Você entende que isso aqui não está certo? Você não devia estar fazendo assim e é desse jeito. Você entende? Queridos, com menos de 1 minuto, aquele homem expôs com tanta clareza e com tanta simplicidade o que eu estava buscando há tanto tempo e que eu não enxergava. E o negócio estava tão claro, mas estava tão encoberto. E aquele homem com tanta simplicidade. Não era um negócio assim oculto, difícil demais, que precisava de 1 mês de meditação para compreender. Aquele homem com menos de 1 minuto abriu a palavra e me mostrou. E eu falei assim, não é possível, que era tão simples assim. O que eu fiz? Fui para Deus de novo. E perguntei para Deus, falei, por quê? Por que você não falou comigo? Como tantas outras vezes. Sabe o que Deus me falou? Dessas coisas que eu estou falando para vocês aqui. Lá, há anos atrás, Deus me falou, olha, nem tudo eu vou te falar pessoalmente. Muitas coisas eu só vou te falar através da igreja, através dos irmãos. E aí Deus falou isso comigo. Deus me falou que se eu te falar tudo, você vai se tornar soberbo espiritualmente. Se eu te falar tudo, você vai perder a dependência do corpo de Cristo. E Deus gerou aquilo no meu coração muito claramente. Há anos atrás. E eu nunca mais esqueci, queridos. E eu não resisti a Deus. Não resisti. Naquele dia, eu me rendi. E eu falei, eu aceito que seja assim. Eu aceito, eu não vou resistir. Eu entendo que Deus não vai me falar tudo. Porque se Ele me falar tudo, vai ser um risco para mim. Meu coração vai ensoberbecer. E eu vou me tornar soberbo, independente espiritualmente. E eu vou me afastar da dependência dos meus irmãos. E isso vai ser um risco iminente de queda. Eu vou me tornar sábio aos meus próprios olhos. E vai ter mais esperança para o insensato do que para mim. E eu não quero isso. E até hoje, queridos, até hoje. Há pouco tempo atrás aconteceu isso de novo. Uma situação tão simples que eu não enxerguei. E que alguém falou. E que eu olhei e pensei, nossa, mas é simples desse jeito. Por que eu não tinha enxergado isso? Porque Deus não vai me falar tudo diretamente. Eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Eu preciso desses homens aqui na minha vida. Eu preciso me sujeitar a eles. Sabe por quê? Porque é assim que Deus age. Nós precisamos receber o que vem da cabeça. E nós só recebemos da cabeça através do corpo de Cristo. Para de resistir isso, meu querido. Para de resistir, porque você está resistindo ao próprio Deus. Não entra nessa utopia, não entra nesse sofisma de que tudo que você tem, Deus vai te dar diretamente, porque Ele não vai te dar. Ele não vai te dar, porque Ele te ama e Ele está te guardando da soberba. Você pode estar perdendo muito de Deus, muito de Deus. Eu já vi história, eu vejo situações de homens e mulheres que talvez se prendem aos próprios princípios de Deus para serem sábios aos seus próprios olhos. Homens que entendem, por exemplo, eu sou a cabeça do meu lar, então é eu que resolvo aqui. Eu falei, ok, você é a cabeça do seu lar, mas você entende tudo? Você sabe tudo? Nem por isso você vai ser ajudado? Eu sou cabeça sobre a minha esposa. Eu sou cabeça sobre a minha esposa. Agora, eu não sei ser mestra do bem, ué. Eu preciso das irmãs para ensinar a minha esposa a ser mestra do bem. Eu sou cabeça sobre a minha esposa. Agora, eu não sei ser dona de casa. Como é que eu vou ensinar a minha esposa a ser boa dona de casa? Eu sei ser mestre do bem, mas não mestra do bem.
Eu preciso das mestras do bem para ensinar minha esposa a ser mestra do bem. Boa dona de casa. Eu estou me esforçando para ser homem de Deus, mas eu não sei ser mulher de Deus. Eu preciso das mulheres de Deus para ensinar a minha mulher a ser mulher de Deus. E eu poderia me esquivar atrás do papel de que eu sou cabeça sobre a minha mulher para não receber a bênção de Deus na minha casa. Entendem o que eu estou dizendo, queridos? Cuidado para você não se esquivar através do princípio de Deus para deixar de reter a cabeça através do corpo de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine, em nome de Jesus, a receber toda a bênção, e são tantas bênçãos que Deus tem para nos dar. Tanta graça, tanta vida de Cristo para nós, tanta plenitude de vida de Cristo que tem reservada, prometida para nós, mas que vai escorrer através do corpo de Cristo. Amém? Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amados, deixa eu só aproveitar um ganchinho aqui do que o Juninho falou. Me veio ao coração algo aqui que eu acho que talvez seria importante. Nós tivemos um encontro discipuladores há uns dias atrás. E quando o Juninho estava falando aqui, eu fiquei assim, talvez seria interessante nós talvez fazermos uma avaliação se tem alguns que não estão vinculados, talvez não estão bem vinculados, né? Às vezes não estão nem vinculados, tá bom? Então, se você não está vinculado ao corpo de Cristo, seria muito interessante você hoje procurar alguém, falar assim, olha, eu estou me sentindo assim, não estou vinculado. E por isso não estou recebendo alimento da parte de Deus. Estão entendendo, irmãos? O que o Juninho está falando aqui é o seguinte, Deus tem alimento para o seu corpo. Correto? Só que esse alimento, ele vai ser dado por meio do corpo de Cristo. Mas se você não está vinculado, você não vai receber esse alimento. E o alvo é que todos sejam bem alimentados. Amém?